dessa mensagem de hoje é uma compilação de algumas outras impressões que Deus tem colocado no meu coração. É uma pergunta que eu queria que você fizesse, né? O que tem valor para mim? E eu não sei qual é a primeira coisa que vem na sua mente, mas a gente vai falar hoje sobre valores, sobre o que é importante para você. E para falar do que é importante para você, antes a gente tem que dizer o que não é. A gente consegue saber o que tem valor quando a gente tira o valor de outras coisas e coloca alguma coisa lá em cima. É a maneira como você revela valor, é distinguindo, né? Tirando, colocando um pouco mais acima do que outras coisas. Ou seja, a coisa que você valoriza porque parou de valorizar algumas outras. Eu vou explicar isso para você já, mas é tão importante fazer essa pergunta. Quando você pergunta o que tem valor para mim, na verdade você está perguntando o que importa, o que é importante e o que não é importante. O que tem valor e o que não tem. As pessoas que eu e você admiramos, que são bem-sucedidas, elas sabem diferenciar o que realmente é importante e outras coisas que não merecem o seu tempo, que não merecem que eu gaste ali nem tempo, nem recurso, nem dinheiro, nem meu suor. Eu não preciso gastar muito tempo naquilo. Por quê? Porque não é importante, mas não é ruim. Pode não ser ruim, pode até ser bom, mas se não for importante, eu preciso focar no que é importante. Praticamente todas as vezes que eu for fazer uma reunião com qualquer grupo, e eu estou envolvido naquela reunião como uma liderança, grupos de pastores, grupos de ministérios e outros eventos, e alguém fala para mim: André, eu queria que você orasse, e eu vou orar. Essa é a minha oração. Senhor, ajuda-nos a enxergar o que realmente importa, ajuda-nos a enxergar o que é importante, para que a gente não perca tempo com o que não é importante, porque é muito fácil a gente às vezes se distrair com coisas que não importam, e a gente quer que a nossa vida valha a pena, a gente quer que a nossa vida funcione, que ela ande, que ela chegue a algum lugar, que haja crescimento. A gente quer o que Deus tem de novo para nós, mas muitas vezes a gente fica estagnado porque não consegue responder propriamente essa pergunta: o que tem valor para mim? Você já parou para perceber que você não tem tempo para fazer tudo o que você queria fazer? Que você não tem tempo para fazer tudo o que você precisa fazer? Não dá às vezes. Que você não tem tempo para o que é exigido de você? Não dá. E mais uma vez, quando eu falo de você procurar saber o que é importante, eu não estou tirando a importância de certas coisas que a gente pode até achar, será que precisa? Por exemplo, você quer ver um exemplo que eu posso dar imediatamente? Há algum tempo atrás alguém disse para mim: pastor, teve um culto que eu vim aqui na igreja, uma pessoa que está aqui quase que desde o início da igreja, falou: olha, quando o senhor falou aquilo foi muito impactante para mim, porque eu vim de uma igreja, eu vim de uma outra realidade, um outro ministério em que não se pregava isso, na verdade se pregava o contrário. Mas o que é? Não, porque o pastor chegou um dia no púlpito e falou assim: queridos, eu quero encorajar os irmãos a tirarem férias e viajarem com a família, e se precisar ficar fora um fim de semana e não vir à igreja, ótimo, valoriza a sua família, vai lá. E aquela pessoa falou: isso foi muito chocante para mim, porque o meu pastor não deixava a gente viajar no fim de semana, falava que a gente tinha que estar na igreja, que ninguém podia faltar à igreja. Agora eu pergunto para você: igreja é importante? Eu precisava de um amém um pouquinho mais forte, eu sei que peguei você de surpresa. A igreja é importante para você? Tem valor, tem muito valor. Mas há pessoas que vão colocar a igreja e às vezes o ministério num lugar alto, e é importante que você coloque, mas muitas vezes em detrimento de outras coisas que precisam muito ser importantes para você. Hoje, eu não sei se você pensa como eu, mas eu acho que passear com a família é um dos maiores alvos da minha vida, uma das coisas mais legais que existem. É uma daquelas coisas que eu nunca vou me arrepender de fazer, que vale muito a pena. Então eu coloco lá no topo, são coisas importantes da minha vida. Mas você vai ter que deixar de fazer isso, aquilo outro. Sim, tão importante, mas isso aqui ainda consegue ser mais. Então é legal quando você enxerga essas coisas e percebe: isso aqui precisa estar em primeiro lugar, isso aqui pode vir em segundo, isso aqui não precisa nem estar na lista, isso aqui não tem a menor importância.
Nem tudo que você faz vale a pena fazer. Sabia disso? Nem tudo que nós queremos fazer, necessariamente a gente precisa ou vai fazer diferença na nossa vida. Para pensar um pouco nisso. E Deus não espera de você que você faça tudo. Deus não está cobrando de você uma proatividade tal em que todas as tarefas são cumpridas. Não, Deus não está pensando nisso. Nem tudo tem o mesmo valor e a mesma importância. A maneira como o apóstolo Paulo mais ou menos traduz isso para mim, para você, é muito legal. E a gente usa no contexto do pecado e da justiça, mas funciona para qualquer coisa na nossa vida. Paulo diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 6, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Essa é uma expressão que talvez você conheça de uma outra maneira. Tudo me é lícito, que é exatamente, lícito é legal, permitido por lei. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Esse versículo é muito mal utilizado por nós, porque, na verdade, quando Paulo está falando isso, ele está falando dentro de um contexto. Claro que nem tudo é permitido, né? Existem muitas coisas que são proibidas, que não deveriam acontecer. Mas quando ele fala isso, ele está querendo dizer, se você quiser fazer, você vai fazer. Se você quiser quebrar uma lei, você vai quebrar. Se você quiser burlar um regulamento, você vai arrumar um jeito. Mas ele coloca nesse seguinte plano, o que você quer fazer da sua vida? Está tudo aí, ó. Está tudo na sua frente. Pensa no melhor self-service que você já foi, né? E você vai lá com o seu pratinho, e você vai passando pelas bandejas lá, feijão preto ou feijão branco? Não, arroz integral, purê de batata, batata frita, filé mignon. E eu passei as saladas, até parece, né, que você vai voltar lá. Mas, quando você escolhe o que você quer e o que você não quer, é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Olha aqui, está tudo aqui na sua frente. Tudo é lícito. Nem tudo é bom. Nem tudo vai trazer resultados bons para você. Nem tudo vai te fazer bem. Nem tudo convém. Não é conveniente para você. Isso não funciona todo dia, toda hora na nossa vida. Né? Sobremesa é bom, mas nem sempre convém. Não tem nada de errado, é lícito. Nem sempre convém, né? Certas escolhas que a gente faz, não necessariamente são pecado. A pergunta é, será que me convém? E eu queria dar um passo com você um pouco mais fundo e falar de coisas um pouco mais sérias diante de você. Ser seletivo, saber escolher, é uma chave para você ser bem-sucedido na sua vida. Quanto mais a gente cresce, mais a gente entende isso. A pessoa que vai amadurecendo vai enxergando isso. Você sabe que a cada ano eu fico um pouquinhozinho melhor em ser seletivo. Cada ano eu começo o ano dizendo assim, eu vou pegar isso aqui tudo da minha vida, que são coisas boas, mas eu tenho que deixar de lado, eu tenho que jogar fora, porque eu preciso dar atenção a essas coisas que são mais importantes. Eu não consigo. Eu consigo tirar algumas, mas outras eu continuo fazendo, eu preciso me envolver nisso, eu tenho que estar com isso, aí daqui a pouco chega o domingo, eu tenho que pregar 2 vezes, e fazer isso, aquilo outro, e eu pensei, meu Deus, eu tenho que tirar mais algumas coisas para focar no que realmente interessa. Cada ano eu vou ficando um pouquinho melhor em ser seletivo, porque quando você amadurece, isso faz parte. Tem coisas que você descobre que você não precisa gastar tempo, energia e mais nada. Mas é uma habilidade, ser seletivo, saber escolher, saber selecionar, é uma habilidade que você pode aprender e pode desenvolver. Como é que você começa a perceber a sua maneira de selecionar as coisas? Eu coloquei essa expressão, coisas da vida, e me lembrou um programa que o Bispo Roberto fazia, chamava Coisas da Vida, muitos anos atrás na televisão. Mas eu queria fazer você pensar nessas 4 coisas que você tem. Eu acho que todo mundo vai classificar. Se você encontrar uma quinta, depois você me conta. Mas pelo menos essas 4 eu acho que você tem. 4 coisas na sua vida. Ou melhor, 4 classes de coisas na sua vida. E são essas daqui. Coisas que Deus quer que eu faça. Quantos sabem que essas coisas existem? Diga amém. Coisas que Deus quer que você faça. Essa é uma classe.
A segunda classe é coisas, e ela é muito importante. Coisas que as pessoas que eu amo, minha família, principalmente, os que estão bem perto de mim, os que estão envolvidos comigo, os meus amigos, precisam que eu faça. Mais uma vez, principalmente família, né? Primeiro lá, o que Deus quer que eu faça? Segundo, o que quem eu amo não necessariamente quer, mas precisam que eu faça. É um papel que eu preciso cumprir. É uma responsabilidade que cabe a mim. Quantos sabem que tem essas coisas na sua vida aí? Diga amém. Terceira, coisas que eu quero fazer. O quadrinho verde é o nosso predileto, né? O que eu quero fazer? Dormir. Eu achei que eu ouvi um amém bem alto, né? É o que eu quero, pastor, e como eu quero, né? Dormir até um pouco mais tarde, de repente. E outras coisas. Algumas mães iam dizer, eu quero sossego. Coisas que eu quero fazer. Tirar férias. Comprar aquele, né, um carro que você está esperando, que vai ser tão bom. Comprar alguma coisa que vai resolver um problema na sua vida, supostamente. Coisas que eu quero. Para onde eu estou apontando, para onde eu estou focado. Eu quero aquela promoção, eu quero aquele crescimento, eu quero aquele novo estágio na minha vida, eu quero isso, aquilo outro, coisas que eu quero. Todo mundo tem isso, amém? Eu duvido que você não tenha, todo mundo tem. E o último, o mais legal de todos, coisas que as pessoas querem que eu faça. Coisas que são cobradas de mim pelas pessoas. Coisas que, eu não estou falando de gente com autoridade sobre você. Se alguém tem autoridade sobre você, você tem que cumprir aquelas tarefas. Eu estou falando de uma forma geral, como a gente vive para agradar todo mundo. Muita gente não para pensar, mas está vivendo apenas para que o outro fique feliz. Tem um bom lado nisso, tem um péssimo lado nisso também. Quando isso ocupa mais espaço do que os outros três. As coisas que as pessoas querem que eu faça. Na minha vida eu descobri que a minha tendência é que essa caixinha aqui é a mais cheia de todas. Coisas que as pessoas querem que eu faça. O que Deus quer que eu faça, normalmente não é tão cheia a caixa, ela é simples, ela é extremamente fácil de ler, de perceber, nem sempre é fácil de fazer, mas é bem óbvio, é bem fácil de compreender. O que as pessoas que eu amo precisam que eu faça, é uma questão de priorizar, eles precisam que eu faça. As coisas que eu quero fazer são sonhos, são desejos, e eu sei que no jeito certo, na hora certa, no tempo de Deus, com a direção dele, vão acontecer. Mas muitas vezes eu sou assombrado por essa outra coisa. Por falar em assombrado, resolveu piscar aqui atrás de mim a luz. Depois tira lá a tomadinha, né, Mateus? Então preste atenção nisso. Com base nisso, você precisa se perguntar como eu posso descobrir o que é importante e o que não é. Então vamos falar hoje, nessa noite com você, sobre valores. Toda vez que você toma uma decisão, seja ela pequena, seja ela grande, as suas decisões são feitas com base em valores no seu interior. Nesse momento, valores estão controlando a sua vida. As coisas que você aprendeu a achar importantes. Você sabe quais são os valores que governam a sua vida? Você sabe de onde eles vieram, como eles se originaram na sua vida? E a pergunta é, será que eles estão funcionando para você? Porque a gente começou aqui dizendo que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, que nós precisamos renovar a nossa mente. Tem a ver com isso. Talvez mudar os nossos valores. Um sucesso duradouro é construído sobre valores que duram. Então, nessa noite eu tenho uma missão de tentar ajudar você a identificar, a perceber e apontar bem claramente, colocar o seu dedo direitinho lá, sobre quais são os meus valores, o que eu considero importante. E talvez você nem fique muito feliz no final. Eu preciso mudar os meus valores. Ótimo. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Se você observar e perceber, os meus valores precisam ser ajustados. Mas talvez você olhe e fale, graças a Deus, eu estou apontando na direção certa, os meus valores estão se posicionando ou estão bem posicionados. Então você precisa responder as 4 perguntas que eu vou botar aqui. 4 perguntas. Não com base no que você queria responder, mas sendo muito sincero com você, respondendo de verdade cada uma dessas perguntas, para te ajudar a enxergar. Porque na igreja a gente tem a tendência de responder, entre aspas, espiritualmente.
Mas nós vamos fazer isso hoje, né? Com esse foco aqui de realmente deixar que o Espírito Santo fale com o nosso coração. Mateus, sabe o que eu acho que pode funcionar? Apagar o jardim. Vai tentar fazer lá? Tá. Porque está ligado junto. Cultura. Olha aí quanta coisa. Então vamos lá, 4 perguntas que vão indicar os seus valores. Primeira pergunta: quem ou o que é a minha fonte? É daqui que a gente olha, de onde eu obtenho os meus valores? De onde eles estão vindo? O que tem construído em mim aquilo que eu acredito que é importante? Há muitas fontes, nem todas são confiáveis. Nós adquirimos nossos valores principalmente dos nossos pais, depois dos nossos amigos, depois da escola. Todas essas pessoas, né, todas essas fontes acabam depositando alguma coisa na nossa vida. Os livros. Quem é que leu um livro que mudou a sua vida? Você fez, esse livro aqui foi fantástico. Levanta bem alto assim a sua mão. Um livro, né? Apontou e depositou um valor novo para você. Outras mídias, revistas, música. Tem música que inspira a gente. Hoje, a fonte número 1 de tentar depositar valor na nossa vida é qualquer mídia, especialmente visual. Televisão e a internet, mais do que nunca. Televisão nos programas, nos filmes, nas séries, cinema, né? E principalmente a internet hoje tem jogado muita informação para dentro de nós e às vezes até traçam valores na nossa vida. Então, você tem uma missão de decidir qual vai ser a fonte que você vai confiar. Você sabe que eu estou para preparar uma palavra que eu tenho coisas que eu queria tanto pregar, mas eu não consegui elaborar propriamente. Você já deve ter ouvido a expressão fake news. Quem já ouviu falar fake news, né? Você está ligado à internet. Para quem não sabe, fake news, traduzido para o português, é notícias falsas. Que são uma onda na internet. Alguém inventa uma notícia que nunca aconteceu. Você lembra de alguma celebridade que morreu, mas não morreu mesmo? Já mataram algumas pessoas aí várias vezes. E outras parecidas, né? Qual? Silvio Santos. Não, esse morreu. A gente sabe que ele morreu. Mas Elvis não morreu, é uma antiga, bem antes de inventarem, né, o fake news. Mas hoje, alguém coloca lá na internet, em geral, para provocar medo, e a gente começa a ver um movimento, e todo mundo começa a compartilhar. Você ouviu o que falaram, você viu o que escreveram, e de repente a coisa toma um vulto gigantesco. Ninguém teve a preocupação de realmente investigar, de procurar a fonte, de saber se era verdadeira. A gente só repassa, né? Por que eu estou falando isso para você? Porque é uma fonte, e a gente tem que descobrir se aquilo é confiável ou não. Então, essa série, ou essa mensagem que eu queria pregar, era justamente para começar a desmascarar algumas coisas que a vida inteira as pessoas têm colocado para nós como verdades. Mas, na verdade, você vai observar que a Bíblia não diz aquilo, diz o contrário. Na verdade, diz alguma coisa que afirma você muito mais do que aquilo que te ensinaram. Existem alguns versículos que você acreditou que nem estão na Bíblia. Existem algumas palavras que alguém supostamente pregou, mas, na verdade, não tem nenhuma base. Muito mais do que você imagina. A gente recebeu muita informação. Então, vou repetir para você, não eu, não o seu pastor, não os seus pais, não a sua liderança em qualquer nível, você precisa se responsabilizar e decidir qual vai ser a fonte que você vai confiar. E no mínimo você tem três fontes que você poderia confiar. A primeira de todas é eu mesmo, né? Você mesmo. Você decide, eu vou sempre confiar no meu instinto. Eu vou sempre confiar, e muita gente faz isso. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, nem sempre você sabe, né? Eu sei onde que eu quero chegar. Normalmente, pessoas que já foram feridas, já foram machucadas, têm a tendência de dizer, não, eu que tenho que resolver a minha vida, eu não vou deixar ninguém se meter, eu não acredito nisso, naquilo, eu não acredito mais nada, eu vou, né, no meu próprio instinto, eu vou confiar. Se é o seu caso, eu pergunto, tem funcionado? Tem dado certo para você? Todos os seus planos têm sido bem sucedidos? Quando eu confio em mim mesmo, eu ignoro uma parte muito importante da palavra de Deus que fala sobre isso.
A Bíblia fala lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, a mente humana é a mais, não é uma das mais, é a mais enganosa de todas as coisas. É incurável. Interessante, na Bíblia dizer que alguma coisa é incurável, mas parece que é. A mente humana, na sua natureza enganosa, ninguém pode entender quão enganosa ela realmente é. Você sabe o que o Espírito do Senhor está falando através de Jeremias aqui? Que a nossa mente nos engana com frequência. E é fácil provar isso para você. Eu não trouxe hoje, teve uma vez que eu comecei uma mensagem aqui colocando aquele vestido. Lembra daquele vestido que era azul e preto, ou então branco e dourado? Quem lembra? Quem como eu só via branco e dourado? Levanta assim bem alto a sua mão. 7, 8 pessoas, legal. Vocês outros são tudo maluco. Nunca foi de outra cor aquilo, né? Quem via do outro jeito, preto e azul? Levanta a mão. Não era azul? Tem gente que nunca viu o vestido, era para ter trazido, então. Né? Não, pastor, eu via rosa e verde. Não, esse ninguém. Mas a mesma coisa, o mesmo objeto, traz percepções completamente distintas. De maneira que fica bem claro que a nossa mente nos engana. Você sabe de uma coisa? Aquele vestido tem uma cor. Ele tem uma cor real. Eu nunca vi ele de perto, eu nunca toquei, mas ele tem. E a verdade dele está lá. Mas você vai perceber conforme a sua mente lhe permite. Isso é só uma ilustração pequena, não precisa ir muito longe. Né? No esporte que eu pratico, lá a bola cai, e todo mundo fala, foi dentro. E alguém diz, não, foi fora. E nunca mais acaba a discussão. Se você joga a bola, foi falta. Não, foi pênalti. Graças a Deus que agora tem um hábito de vídeo, né? Resolveu um monte de problema aqui. Está aqui, está todo mundo vendo, está bem claro. Resolve a questão da percepção humana. Por quê? Porque eu e você percebemos de maneiras diferentes. O mesmo acontecimento pode ser visto de vários pontos de vista. A nossa mente nos engana. A expressão enganosa aqui significa enganadora, que guia para a direção errada. Vem comigo, está indo para o lugar errado. E a gente vai. A nossa própria mente faz isso com a gente. Queridos, eu não estou aqui dizendo para você algo que a psicologia está nos ensinando. É a Bíblia, a palavra de Deus. Se você quiser usá-la como base para a sua orientação, está nos dizendo que a nossa mente nos engana. Então, confiar em si mesmo como a fonte de autoridade na sua vida é extremamente arriscado. Alguns estudos mais recentes sobre o comportamento do nosso cérebro vai dizer que as nossas percepções, presta atenção, são mais frequentemente erradas do que certas. Isso me assusta. A minha percepção das coisas frequentemente são mais erradas do que certas. Mas eu vi, e eu sei o que eu vi. Eu vi o que eu vi. Mas você pode estar errado. Mas eu ouvi, e eu sei o que eu ouvi. Não, ninguém vai tirar isso de mim. Não, você pode estar enganado. Aliás, essa é uma pergunta que eu faço frequentemente para pessoas que são muito incisivas nas suas convicções. Eu pergunto, não existe a menor possibilidade de você estar enganado? Eu preciso que você pense nessa possibilidade, porque nós, a Bíblia diz, nos enganamos. A nossa própria mente nos engana. Tanto os nossos olhos quanto os nossos ouvidos mentem para nós. É exatamente isso. Engano significa que você acha que está certo. Com razão. Você tem todos os motivos para isso. Mas você foi enganado. Nossos olhos mentem, os nossos ouvidos mentem. Qualquer bom advogado com algumas testemunhas consegue provar isso para você. Nós falamos com frequência, e eu já ouvi isso tantas vezes, e eu já falei, eu sei direitinho qual é o meu problema. Sabe qual é o fato? Não, você não sabe. Você não sabe exatamente tudo o que está acontecendo. Você não sabe exatamente como resolver. Todos nós, frequentemente, estamos julgando mal. Sejam as pessoas, sejam as circunstâncias, sejam os motivos, as motivações, nós julgamos mal.
Quantas vezes você já viu ou já experimentou isso? Poxa, agora que eu conheço essa pessoa, eu percebo como ela é. Antes eu achava outra coisa dela. Então você foi enganado lá atrás, né? Você se enganou por causa de algo que você percebeu. Depois você vai analisando as motivações. As histórias que eu mais gosto, principalmente em filmes, é quando ela desenvolve para mostrar para você que um personagem parecia ser uma coisa, mas era outra completamente diferente. Porque à medida que você conhece alguns detalhes a mais, você vai descobrindo qual é a realidade. E ainda assim, existe sempre possibilidade de redenção no final. A pessoa sempre pode, né, mudar. Eu acho interessante. Mas hoje eu queria que você observasse isso. Você e eu somos teimosos por natureza. Não, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vi. Não tem como eu estar errado. Hoje eu queria dizer para você, sim, tem como você estar errado. E uma das melhores coisas que você pode fazer é dizer, Senhor, me ajuda a enxergar. Me ajuda a perceber o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer que eu faça. Alguém diz amém? Veja o que está em Provérbios, no capítulo 16. Há um caminho que parece certo ao homem, então eu vou nele. Não. No final conduz à morte. Mas parece tão certo. Mais uma vez, é o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, que comunica isso a nós. Um caminho que parece certo. Pastor, tudo está dizendo que é de Deus isso. As portas estão se abrindo. Tem que ser certo. E eu não estou dizendo que não é, mas você já consultou o próprio Deus para Ele confirmar isso no seu coração? Existe uma paz real dentro de você? As suas percepções já levaram você a alguns becos sem saída. Você não precisa apenas de uma percepção. Meu Deus, quantas vezes eu já vi isso, percepções erradas. Às vezes nós temos algumas suposições, algumas expectativas de que algo tem que acontecer. E a gente tem que aprender. O que eu preciso não é disso, eu preciso da verdade. É a verdade que me liberta. Existe uma verdade. Existe algo que quebra tudo, que limpa tudo, que fica tudo bem límpido e claro, cristalino na sua frente, que é a verdade da palavra de Deus. Então, cuidado, não use você mesmo como fonte. A segunda opção é você usar o mundo, ou seja, as pessoas todas. Afinal de contas, eu já ouvi algumas pessoas falando isso com muito orgulho. Eu vou com a maioria. Vou com a maioria? Cuidado. Né? Não, a maioria tem que estar certa. Se a gente tem milhões de pessoas que acreditam desse jeito, devem estar certas. A Bíblia fala o seguinte: deixem de amar esse mundo mal e tudo que eles lhe oferecem, porque quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. E depois continua, porque todas essas coisas mundanas, e agora ele vai falar de coisas que estão frequentemente estão na nossa frente. Estes maus desejos, lembra das caixinhas que eu botei lá no início? As coisas que eu quero, são desejos, às vezes eles são maus. Ele bota 3 coisas, que na Bíblia mais antiga fala concupiscência dos olhos, né? Concupiscência da carne, o desejo ardente. E é isso aqui, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai a vocês. Está na Bíblia isso, pastor? Está. Compulsão, né? Uma ambição de comprar tudo que me atrai. Interessante, isso é um mau desejo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você, Deus quer que você tenha coisas boas. Amém? Vou até aumentar, Ele quer que você tenha o melhor. Mas existe um mau desejo que muitas vezes vai querer que nós tenhamos o que nós não deveríamos ter agora. E que não é o melhor para nós agora, que talvez nunca seja aquilo, porque Deus sempre tem algo melhor para a gente. Faz parte disso aqui. E o último, o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio. Ah, pastor, graças a Deus, né? Comigo isso não acontece, porque eu não sou rico. Se você subiu meio degrauzinho na sua vida, isso aqui muitas vezes já acontece. Tem gente que sobe meio degrau e já vira o rei do planeta. Você sabe do que eu estou falando. Acontece. Então, existe um orgulho que resulta da riqueza e do prestígio. Você conquistou qualquer coisinha e às vezes não soube lidar com aquilo. Não provém de Deus. Provém do diabo? Não. Ele diz, provém do próprio mundo pecaminoso.
desse sistema no qual nós estamos mergulhados, nesse mundo que jaz no maligno. Quando a Bíblia fala de mundo, não está falando do planeta Terra quase nunca, está falando de um sistema. Está falando de um processo que não para de acontecer. Então ele fala desses 3 valores do mundo: loucura pelo sexo, ambição por comprar e orgulho que resulta de riqueza ou de prestígio. Esses são os valores do mundo. A boa aparência, bilhões e bilhões e bilhões são gastos todo dia ou todos os meses aí em alguma coisa para melhorar a aparência. Cosméticos, produtos de beleza, cirurgias, roupas e academias. Não estou falando contra nada disso, estou falando que isso é um valor desse mundo que a gente está envolvido. A maioria de nós queria ser o Brad Pitt, é ou não é? Nenhum homem diz amém, mas a maioria das mulheres queriam ser ela é essa mesmo. E se nós não formos tão atraentes como os que aparecem na mídia, não é interessante que quando você vê algumas séries americanas, os jovens são todos bonitos, não tem um jovem feio. É tão irreal às vezes, né? Pelo menos para o que a gente considera bonito ou feio, eu não sei como é que você olha para isso, mas aí você olhamos para a revista, para a televisão, para a internet, e vemos um padrão sendo estabelecido, e, mais uma vez, a gente não tem como fugir disso, sempre foi assim. Eu não estou aqui criticando, acho que não tem como fugir. Mas se eu não for tão atraente contra aquela pessoa que aparece na televisão, que aparece no YouTube, que aparece seja onde for, eu não vou ser valorizado como pessoas, entre aspas, bonitas. E isso me tira um pouco as oportunidades. Isso acontece com todo mundo. Pelo menos nós achamos isso. Esse é um valor deste mundo. Na Bíblia, Deus praticamente nunca chamou um bonito. Deve ter uns 3 casos. E em geral nem deu muito certo. Ou seja, como é que Deus olha para as coisas? Deus olha para o coração. O segundo valor do mundo é sentir-se bem, é ter prazer, é o hedonismo, viver para ter prazer. E o sexo está envolvido nisso aqui. Hoje, o sexo domina a nossa cultura. E eu posso falar disso na igreja, alguém diz amém? Domina, é usado para vender tudo. A indústria que mais, talvez, acumule riqueza é a indústria do entretenimento. Fazer você se sentir bem, fazer você se distrair das coisas, tudo bem, mais uma vez, eu gosto, assisto meus filmes também, eu gosto de ir ao cinema, não tem problema nisso, mas o que está dominando a nossa cultura é um desejo de se sentir bem, de ter prazer. Pastor, mas não é isso que é o foco? Sim, Deus quer que você viva uma vida abençoada, o problema é quando isso se torna maior do que outras coisas que Ele queria que você fizesse, quando isso vai para o topo da sua lista, sentir-se bem e possuir coisas, materialismo. A gente vive numa cultura tal, e quando eu falo isso é porque tem outros países nesse planeta que não tem o luxo de ter materialismo, não tem condição de ter materialismo. Mas nós vivemos num amor ao consumo que é muito grande. As pessoas gostam muito de mostrar seu carro novo, sua roupa nova, sua casa nova, suas joias novas. Gosta muito que todo mundo olhe, perceba e veja. É a cultura que a gente está. A gente baseia a nossa própria autoestima no nosso patrimônio. E eu tenho valor com base no que eu tenho, não quem eu sou. E uma vez que nós somos todo dia, é pesado o negócio, nós somos todo dia bombardeados. Cristãos são seduzidos do mesmo jeito. Nós não temos uma barreira contra isso. A mesma coisa que está sendo oferecida a alguém que a gente diria que é um incrédulo, potencialmente, né? Jesus também morreu por essas pessoas, você sabe disso? Todas elas podem ser salvas, graças a Deus. Mas bombardeia a minha e a sua vida também. Então esses são os valores do mundo. E mais uma vez, a boa aparência, sentir-se bem, possuir coisas, não são coisas ruins. Mas hoje eu estou apontando para valores que a Bíblia diz que são desse mundo. E se posicionados no lugar errado,
não tem nada de Deus. A Bíblia diz, não vem de Deus. Então você pode confiar em você mesmo, para ser a sua fonte, você pode confiar no mundo, e tem a terceira fonte, que é a palavra de Deus, para ser base, para ser a sua autoridade final. Jesus fala assim, se vós permanecerdes na minha palavra, vocês vão finalmente conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Sobre aqueles valores que o mundo apresenta, o que Deus fala? Sobre cada um deles, sobre aparência e beleza, a palavra de Deus vai dizer, o Senhor não olha para as coisas que o homem olha. Legal, interessante. Para onde que ele olha? O homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Quando Samuel fala isso, quando Deus fala isso ao coração de Samuel, fica meio que estabelecida, para a gente entender isso. Deus não está dizendo assim, olha, você tem que parar de olhar o exterior. Não, Ele está dizendo, você vai fazer isso. Está na sua natureza. Mas não perca o foco de que eu não enxergo como você enxerga. O tempo todo eu preciso lembrar disso. Deus não enxerga as coisas como eu enxergo. Ele quer e Ele sabe muito bem como eu sou por dentro. Então, supervalorizar a aparência talvez não seja uma boa ideia diante de supervalorizar o meu interior renovado na palavra. Amém? A supervalorização do prazer. Os prazeres do pecado duram apenas por um curto período de tempo. Uma coisa que todo cristão precisa aprender rápido é que todo pecado tem um prazer, sim, senão a gente não pecava. Mas tem um preço também, tem uma consequência também, tem uma dor que vem também, tem uma destruição que está atrelada àquilo. Então, o prazer que eu quero sentir, eu não quero que seja por um curto período de tempo, eu quero que seja justamente porque eu me preservei naquele momento de tentação e Deus me deu algo muito melhor e muito maior depois. O prazer que Ele tem para nós é um prazer duradouro, em que alguém diga amém. Sobre riqueza e materialismo, Jesus diz, a vida real não é medida por quanto nós possuímos. Se o meu mestre, o Senhor Jesus, declara isso, a quem mais eu preciso ouvir? Não é pelo que eu possuo que a minha vida é medida. Melhor coisa da vida, as melhores coisas da vida não são as coisas. Há muitos anos atrás, Deus falou isso comigo, interessante, no supermercado que eu estava. Depois, deixa eu contar que vai caber em outro momento aqui, daqui a pouquinho eu vou falar isso para você. Segunda pergunta é essa daqui, o que vai durar mais tempo? As suas decisões precisam ter como base isso. O que eu vou fazer vai ser rápido, vai durar pouco tempo ou vai permanecer? Talvez uma outra maneira de perguntar é essa, o que vai permanecer? Uma das grandes fraquezas da nossa cultura hoje, moderna, é uma fraqueza mesmo. É o que a gente chama de pensamento a curto prazo. Acho que domingo passado eu mencionei isso, né? Curtir o momento. Nós queremos curtir o momento. Tudo que interessa é aquele momento. Tudo que interessa é aquele instante. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não sei se eu vou ter ela de novo. Vai, muitas vezes você vai. Mas você quer curtir aquele momento. E perde tanta coisa depois. O pensamento de curto prazo. Nós nos entregamos a coisas que não vão permanecer, que vão durar muito pouco. Veja o que João diz aqui, o mundo e os seus desejos passarão, tudo vai passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus viverão para sempre. Amém? Viver apenas pro aqui e pro agora é tornar-se cego para a vida. É a expressão que eu tenho colocado assim no meu coração. Eu vou tentar trabalhar mais para ela ficar mais impactante. Mas que eu, algum tempo atrás, falei, curtir o momento ou curtir a vida? Deus quer que você curta a vida. Ela é grandona, né? Ele não quer que você curta só o momento. Não seja cego para a vida. Em toda tentação, é importante você lembrar, eu não estou apenas escolhendo entre o bem e o mal. Eu não estou apenas escolhendo entre o que é certo e o que é errado. Observe suas tentações. A gente vai falar disso em agosto. Observe as tentações do próprio Senhor Jesus. Eu não estou escolhendo apenas entre o que é bom e o que é ruim, entre o que é certo e o que é errado, mas eu também estou escolhendo entre o que é agora
ou o que é depois. Toda tentação tem a ver com agora. Resolve agora, né? Resolve rápido, não espere mais. Muitas vezes a gente não aceita o tempo das coisas. Eu estou sempre escolhendo entre o agora e o depois. Agora eu resolvo rápido, do meu jeito. Depois eu vou ter que confiar em Deus para fazer o que eu não consigo fazer. Seja com a minha boca, seja com o meu dinheiro, seja com a minha agenda. Eu estou sempre escolhendo entre um alívio imediato ou uma recompensa de longo prazo. 2 Coríntios 4,18 diz assim: nós concentramos a nossa atenção não no que nós podemos ver em torno de nós, mas no que não podemos ver com nossos olhos, porque tudo o que vemos é temporário e só vai durar um curto espaço de tempo, mas o que é invisível é eterno e vai durar para sempre. Essa é uma boa pergunta. Você está conseguindo escolher propriamente entre o que vai durar? O que vai durar mais tempo quando você escolhe? A terceira pergunta, para clarear quais são os meus valores, para identificar quais são os meus valores. Eu vou escolher o que é mais fácil ou o que é melhor? Está vendo? Você está respondendo na igreja, tem que responder no seu interior. Você sabe qual é a resposta mais sincera que eu posso dar? Eu vou sempre escolher o que é mais fácil. A minha carne sempre vai escolher o que é mais fácil. Eu preciso parar antes de responder essa pergunta e dizer assim: eu tenho escolhido o que é mais fácil. Eu preciso escolher o que é melhor. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Porque a gente quer viver pelo que a gente crê. E o que você crê é que certas coisas não devem fazer parte da sua vida. Nunca isso aqui vai acontecer comigo, eu não posso aceitar, eu nunca aceitei, e daqui a pouco eu estou fazendo. Meu Deus, que coisa doida, eu sempre achei que isso era errado, por que eu estou fazendo isso? Porque naquele momento foi fácil, porque as oportunidades apareceram, porque de alguma maneira você se sentiu pressionado naquela direção, e eu decidi fazer o que era mais fácil em detrimento do que era melhor. E a gente vai contra o que nós mesmos acreditamos. Ouça, quando você vive com base nos seus valores, o que você acredita que é certo, isso se chama integridade. É uma das minhas palavras prediletas. Viver com base no que você acredita. Você quer ver, se eu fizer uma pesquisa aqui, quantos acham que não tem problema adulterar? Que tudo bem, em alguns momentos é importante? Eu duvido. Claro que eu não vou pedir para você levantar a mão, mas ainda que você tivesse que... Não, pastor, eu quero ser 100% honesto com você, não vou falar para todo mundo, vou escrever, depois eu te falo. Eu acho improvável. Todo mundo sabe que é errado. Então nossos valores estão bem estabelecidos, isso é errado. Mentir, quantos gostam de mentir? Quem vive para mentir? Quem sempre quis ser um mentiroso? Quando você era criança você sonhava: eu quero ser um mentiroso bom. Não! A gente pensa assim, não precisa nem ser crente para isso, qualquer pessoa sabe. Se a minha palavra não tiver peso, amanhã qualquer coisa que eu falar ninguém vai levar a sério. Vão sempre questionar: será que você está falando a verdade agora? Porque você sempre mente. Eu não quero isso. Todo mundo concorda. Os nossos valores estão bem estabelecidos. Viver por esses valores é que é integridade. Não é apenas acreditar neles, não é apenas achar que eles são certos, mas é tomar essa decisão. É mais fácil, olha quanta sabedoria tem nessa frase. É mais fácil fazer o que é fácil. Eu demorei muito para essa inspiração vir. É mais fácil fazer o que é fácil do que o que é certo. É mais fácil. Então eu coloquei aqui algumas áreas na sua vida que talvez, com base em fazer o que é certo em detrimento do que é fácil, precisem de mudança. Se eu quero levar a sério o que realmente importa. Escolher o melhor pode requerer de você, em primeiro lugar, mudar o que eu assisto e o que eu leio. Desvie os meus olhos de coisas inúteis. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas recebem seus valores a partir da mídia do que de qualquer outro lugar.
Eu tive que mudar o meu discurso. Eu acreditava que na vida dos meus filhos, e em certa parte de mim continua acreditando nisso, que na vida dos meus filhos nada vai se comparar à influência que eu e a Rafaela vamos ter, eu e minha esposa temos sobre a vida deles. E realmente é muito grande, muito forte. Mas se a gente bobear, se a gente não gastar realmente tempo de qualidade, talvez diariamente, se a gente não gastar algum tempo ali colocando alguns valores, a mídia está enchendo eles de informação o tempo todo. E deixa eu te falar, dependendo da idade do seu filho, não adianta você falar para ele, não vai ficar com o celular na mão não, chega de tablet, não vai ficar com televisão, ok. Você tem alguma maneira de regular isso, mas não vai durar muito tempo. Em algum momento, aquelas informações vão vir, com tudo. E muita coisa ruim. Tem muita coisa boa? Tem. Muita coisa ruim também. Tem muitos jovens e adolescentes com milhões de visualizações no YouTube, falando alguma coisa que parece ser certa, mas não é. Basta ser um pouquinho crítico, você vai perceber. E muitas vezes, nossos filhos vão observar aquilo, vão pegar, isso faz sentido, isso está certo. E agora está um valor estabelecido. Se eu não parar um pouquinho para instruir, dizer, filho, e aí que você tem que ser cuidadoso, porque se você também for simplesmente contrário, você fortalece aquela visão. Tem um outro caminho. Nossos filhos não têm que amar a Deus porque têm medo de Deus. Têm que amar a Deus porque são apaixonados por Ele. Porque entendem o que Ele fez por nós. E nós temos que ser bons representantes disso na vida dos nossos filhos. Abra as portas de comunicação, deixem eles falar tudo que eles precisarem falar com você. Respeite o ponto de vista dele, mas não esqueça de que valores são aprendidos. Amém? Na minha vida eu preciso fazer isso, mudar o que eu assisto e o que eu leio. Aos 65 anos de vida, a maioria das pessoas vai ter acumulado em média 9 anos e meio de tempo gasto em frente a uma TV ou uma outra tela, ou quase 10 anos. 10 anos de tela. Sabe o que a tela faz? Injeta informação na gente, o tempo todo. Está fazendo agora. E o tempo todo a gente faz isso. Tudo bem. A questão é que tipo de informação, você está sendo seletivo nas suas informações? Não, pastor, eu só vejo coisa de igreja. Eu assisto a igreja A, B, C, D, E. Pior ainda. Né? Consegue ser às vezes pior. Cuidado. Pergunta, será que os seus hábitos de entretenimento correspondem ao que você diz que é importante para você? Escolher melhor pode requerer mudar algumas amizades. Porque está escrito lá, diga-me com quem andas. Não está escrito lá não, gente. Mas tem um versículo parecido com esse. Você consegue pensar, olha que pergunta importante, antes de você voltar para casa. Você consegue pensar em valores que você considera importantes, mas que os seus amigos acham sem graça? Ou eles não entendem, não valorizam, não acham que são tão importantes assim. E sem perceber, isso está sendo minado em você. Será que é tão importante assim mesmo? Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Por que a Bíblia tem esse versículo lá? Por que a Bíblia vai falar isso para mim e para você? Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Porque tem algo dentro da gente que parece que gosta disso. Gosta. Tem algo ali, tem um prazer ali, tem uma diversão ali. Você já percebeu que, com base na própria lei da gravidade, é mais fácil puxar alguém para baixo do que jogar para cima? E é mais fácil no seu meio, nas suas amizades, você ser muito mais levado para onde não deveria, do que encontrar amigos que jogam você para cima. 1 Coríntios 15, 33, não se deixem enganar, existe isso aqui, as más companhias corrompem os bons costumes. Então é uma boa análise para fazer. A gente, quando fala para jovens, fala que isso aqui é importante, porque se existe algo que realmente nos influencia, é o desejo de pertencer a um grupo, de pertencer a aquelas pessoas, e muitas vezes a gente vende os nossos valores por causa disso. Terceiro, mudar como eu gasto o meu dinheiro. Isso é tão importante. Não, como eu falei para você, tudo que me atrai eu vou lá e resolvo.
Então, vou resumir isso aqui no que eu acredito que a gente deveria fazer com o nosso dinheiro. Uma vez que você confia em Deus, se você acredita que Ele é a tua fonte, que Ele é quem te sustenta. 3 coisas. Primeiro, dê, conforme a direção de Deus. Primeira coisa que eu tenho que fazer com cada centavo que entra na minha vida é perceber que aquilo não entrou só para mim, que tem uma parte daquilo que pertence ao reino de Deus, e que Ele, Deus, é poderoso para fazer aquilo acontecer. Às vezes Deus vai me dirigir, e é impressionante, isso tem crescido mais e mais. Graças a Deus. Eu não vou dizer para você que eu sou a pessoa mais generosa que existe, e aliás, demorei muito tempo para aprender sobre isso. Mas hoje, se eu tiver a oportunidade, eu quero dar, né? Eu quero oferecer, quero abençoar. Normalmente eu faço mais, às vezes, um pouquinho do que me é pedido, se for o caso. Então, a primeira parte é dessa. A segunda, guarda, se você conseguir guardar alguma coisa. A terceira, vive dessa terceira parte, né? Vive do restante que sobrou. Se você conseguir, essa ordem tão importante, a gente faz o contrário. A gente gasta tudo que a gente puder, depois a gente viu que não deu para guardar nada, e se tiver como, eu vou dar alguma parte para Deus. Ou seja, eu não confio propriamente nele. E aqui tem um versículo: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo pode estragar-se ou ser roubado. Guardem sim coisas preciosas nos céus, que significa abençoar os pobres, onde nunca perdem o seu valor e estão livres dos ladrões. Por último, mudar como eu trato as pessoas, que é o meu tema predileto. Escolher, eu quero não ir pelo que é mais fácil, mas pelo que é certo. Como eu trato as pessoas. Lembra que eu falei do supermercado? Eu estava num supermercado, e eu não sei porquê, eu levantei a cabeça, e aí eu percebi como se fosse Deus falando comigo: André, dá uma olhada nas pessoas. Eu comecei a olhar por cima das prateleiras, e no ambiente que eu estava, as prateleiras eram mais baixas, e eu olhei para todo mundo. Ninguém absolutamente estava olhando para mim, ninguém absolutamente estava olhando para qualquer pessoa. Todo mundo estava olhando para os produtos nas prateleiras. Normal, o supermercado é para isso mesmo. E eu percebi, né? As pessoas focadas nas coisas. E aí Deus usou isso para ilustrar algo. Falou: André, todo mundo está olhando para as coisas. Eu estou olhando para as pessoas, e eu quero que você olhe também. Se você, né, não porque eu sou pastor, mas se você é alguém que vai representar Jesus, Ele quer que você olhe para as pessoas. A Bíblia vai deixar bem claro no que diz respeito a essas duas coisas, né? Que nós devemos usar as coisas, amar as pessoas. Mas nós vivemos num mundo pervertido, onde a gente acaba amando mais as coisas e usando pessoas a fim de obter essas coisas, para ter o que a gente quer. O sistema de valores da nossa cultura diz que as pessoas só têm valor se forem úteis para mim. Você só me interessa se puder fazer alguma coisa por mim, se me garantir alguma coisa, se me trouxer algum benefício. Caso contrário, por que eu vou me associar a você? Por que eu vou querer ter alguma coisa contigo? Esse é o sistema desse mundo. Mas Deus, através de Jesus, muda tudo isso completamente. Na sua palavra Ele vai dizer que todas as pessoas possuem o mesmo valor e um alto valor. Na 2 Coríntios 5,16, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. A maneira como um cristão deve olhar para as pessoas é de como Deus olha para elas. A maneira como Ele enxerga e valoriza pessoas. E, mais uma vez, isso é uma outra mensagem ou uma outra série, não sei. Como que Deus olha para as pessoas? O que é fácil ou o que é certo? Nenhuma dessas coisas é fácil de fazer. Mas, da onde eu posso ter o poder para viver pelos meus valores? Você está no melhor lugar para eu poder responder isso para você. Jesus é a sua fonte. Ele é quem fortalece você para fazer qualquer uma dessas coisas. Para mudar aonde você tem colocado a sua atenção, as pessoas com as quais você tem se conectado, para mudar como você enxerga dinheiro na sua vida. Dinheiro é um outro Deus, se a gente permitir, Ele vai querer governar na nossa vida. E como eu trato as pessoas, como Deus quer que eu trate as pessoas. Esse aí é um versículo famoso, só que você conhece ele numa outra versão. A gente conhece: tudo posso naquele que... Olha como é que está aqui nessa versão, eu gostei. Eu posso fazer
tudo que Deus me pede, com a ajuda de Cristo, que me dá força e poder. É dele, ele é a fonte da qual você pode extrair força e poder para que os seus valores sejam ajustados. Amém? O pessoal do louvor pode subir enquanto eu faço a última pergunta para você. Eu vi que você ia tirar uma foto já, eu vou voltar aqui. Espera aí. Vai. Nada. A última pergunta é essa. Será que vale a pena? Deixa eu sentar na sua cadeira um minutinho. Deixa eu sentar do seu lado aí e ser cético. Vamos fingir que eu não sou crente, que eu não tenho nada de Deus. Eu ouvi hoje que os meus valores, que eu concordo com você, eu não devo adulterar, não devo mentir, tudo isso está certo. Mas para isso eu preciso repensar algumas coisas na minha vida. Eu preciso identificar algumas coisas. Eu preciso responder essas perguntas aqui. Qual é a minha fonte? E hoje, André, você está me dizendo que eu não sou uma fonte confiável, o mundo não é uma fonte confiável, mas a palavra de Deus é uma fonte confiável. Ok. Isso aí eu posso até dar para você. O que vai durar mais tempo? Não tomar as minhas decisões com apenas o foco de algo que é rápido, mas algo que vai permanecer. Mas agora você está me convidando a mudar as coisas que eu assisto, a mudar como eu penso amizade, a mudar como eu penso dinheiro, a mudar como eu trato as pessoas. Esse desafio é um pouquinho grande demais. A pergunta é, traz algum benefício? A gente usa essa expressão aqui na língua portuguesa de uma maneira muito solta, né? A palavra pena significa penalidade, significa um esforço que você tem que fazer. Será que vale o esforço? Será que vale o sacrifício? Será que vale a pena? Porque na minha vida e na tua vida, tudo tem uma pena, tudo tem um preço a ser pago. Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outras. E agora vem a parte mais espiritual. E se você não é um cristão, você vai ouvir essa parte e talvez você diga, não é para mim. E eu entendo, e eu respeito. Mas se você é um cristão, o compromisso é um pouquinho maior. Quando Deus chama você para dar esse passo. Em Mateus 16, 26 diz assim, que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? O que se pode comparar com o valor da vida eterna? Essa é a Bíblia Viva. Outra versão, a mensagem, eu gosto muito, diz assim, qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Será que vale a pena? Jesus vai falar, e Marcos vai registrar no capítulo 10, verso 31, muitas pessoas que parecem ser importantes agora, naquela ocasião serão as menos importantes. Jesus está chamando você para uma mudança de foco. Muita gente quer celebridade hoje, que é importante demais. Formador de opinião, influência. Naquele dia, no dia em que todos nós vamos estar diante do Rei, você vai perceber que elas não têm nada a oferecer, são as menos importantes. Hoje a gente falou que toda tentação é uma escolha não apenas entre o que é certo e o que é errado, mas é uma escolha entre um alívio rápido e uma recompensa a longo prazo. Você sabe outra coisa que a sua tentação também é? É escolher entre Deus e eu mesmo. Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor das minhas decisões? Quem é o Senhor dos meus relacionamentos, dos meus sentimentos? Quem é o Senhor do meu dinheiro? Quem é o Senhor do meu casamento? Quem é o Senhor das minhas coisas? Quem é o Senhor? Eu ou Deus? Você pode tentar
seguir a Jesus, e muitos aqui vão fazer isso. Não necessariamente mudando os seus valores. Mas ouça, assim como nessa noite, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele vai continuamente te desafiar a crescer. Continuamente Ele vai te desafiar a crescer. Continuamente Ele vai te desafiar a crescer, a se desenvolver, a progredir, a dar o próximo passo. E se você rejeitar esse convite, a vida vai passar. E você vai perder o melhor que Ele tinha para você. Eu não quero isso. Paulo escreve assim: todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora a fim de poder pôr a minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as coisas, as outras coisas, perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Paulo está falando igual um novo convertido. Nada mais tem valor. Eu só quero Jesus. É isso aí, Paulo. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de que possa ter uma pessoa. Quem? A Cristo. Eu vou dar para você uma última definição do que eu acredito que sucesso é. E depois eu vou pedir para você ficar de pé e a gente vai orar. Sucesso é viver pelos valores que Deus aplaude. Você sabe quando a gente tem a perspectiva certinha a respeito disso? Pelo menos em dois momentos. Quando uma tragédia acontece. Quando a gente perde alguém muito especial. Quando a gente perde muito dinheiro. Quando uma separação acontece. Quando uma grande dor vem. Tudo perde valor, a gente foca numa coisa só. Ou quando a gente está vivendo os últimos minutos da nossa vida. Momentos determinantes. Onde a gente para pensar no que realmente é importante. E o que deveria ter sido importante a vida inteira. Sucesso é chegar no final e falar, como Paulo, você sabe o que Paulo fala? Ele não fala assim, eu fiz tudo. Não, ele falou, eu corri a carreira. Porque cada um de nós tem uma carreira específica. Deus quer que você corra a sua, e não de outra pessoa. Eu preciso ouvir isso todo dia. De vez em quando eu fico pensando que eu deveria correr a carreira de alguns pastores que eu amo muito e admiro. E eu falo, eu acho que eu quero aquela. Não, Deus falou, não, André, eu tenho uma para você. Você vai correr a carreira que eu tenho para você. Para cumprir o propósito que eu tenho na sua vida e através dela. O apóstolo Paulo fala, combati o bom combate e guardei a fé. Isso é sucesso. Viver pelos valores que Deus aplaude. Dinheiro não dura. Eu acho que tem gente aqui como eu que já viveu o tempo suficiente para perceber que ele vai e vem. Na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Posses não vão durar, popularidade não vai durar, prestígio não vai durar. Eu já preciso me acostumando com a ideia de que nem sempre eu vou ser amado, admirado como eu gostaria que fosse, nem você. Prazer não vai durar, mas o que Deus quer fazer em você e através de você é para toda a eternidade. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé?